Depois de conhecermos as experiências de alguns estúdios de design, está na altura de aprendermos com um de referência, através das histórias que merecem ser contadas. O seu mentor é Eduardo Aires, um designer de comunicação, especializado em design gráfico e editorial, bem como em técnicas de impressão. Partindo destas especialidades, Eduardo Aires é doutorado em Design de Comunicação em 2006, com uma tese sobre o desenvolvimento histórico do design dos jornais do Porto. Foi a primeira tese de doutoramento sobre design de comunicação a ser defendida na Universidade do Porto. Atualmente, Eduardo Aires é diretor do mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais na Faculdade de Belas Artes do Porto e também diretor artístico do White Studio, cujo trabalho tem vindo a ser internacionalmente premiado pelo design desenvolvido. Entre os projetos premiados está a nova identidade da cidade do Porto. Paralelamente ao trabalho de docente e diretor artístico, Eduardo Aires cria objetos extraordinários de uso comum que apresenta ao público sob a chancela da marca White Editions. Estes são motivos mais do que suficientes para a sua vinda ao Comunicar Design. Bem-vindo, Eduardo Aires. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado pelas palavras que me dirigiram. Obrigado também pelo convite. É com imenso prazer que estou aqui. É a primeira vez que visito esta escola. Trouxe comigo hoje e fazem a ponte entre aquilo que é a escola, duas estudantes minhas de mestrado, que é a Susana e a Ana, que estão aqui na segunda fila, e que me contaram durante a viagem um pouco o espírito deste evento. E é com redobrado prazer que o faço. A apresentação que vos faço hoje aqui é uma apresentação que já tenho preparada. Tenho-a feita, vá lá, para tornar o momento maior um pouco por todo o mundo, e em Portugal é a segunda vez que a faço. Vou falar um pouco do estúdio. Antes queria fazer uma pequena nota. Também sou professor na Faculdade de Belas Artes. Gostava que, e estas coisas não são de prescrição, são sentidas, vocês se sentissem relaxados, à vontade comigo, para fazer perguntas, para interagir. Eu sou igualmente humano quanto vocês são. Tive que ir fazer xixi, lavar as mãos, tenho dores de cabeça. Somos todos feitos da mesma massa. Portanto, não se inibem, aproveitem. Eu estou aqui para estar convosco. O meu telemóvel está aqui na mão destes senhores, portanto, podem responder à vontade às mensagens. Eu estou aqui ligado à audiência, portanto, vocês podem dar à vontade e colocarem as questões que quiserem. Aproveitem. Eu vou tentar também divertir-me com a apresentação. Venho em nome de uma equipa, o White Studio, é o meu estúdio, já há muitos anos. Vou-vos falar um pouco daquilo que é a estratégia dentro do próprio estúdio, como é que nós trabalhamos, e depois falar sobre um caso em concreto, que é a imagem do Porto. Como é que nós a construímos, os códigos, etc. Nós estamos mesmo no centro do Porto, não parece, mas estamos. Para quem conhece a cidade, estamos mesmo ao lado do Mercado do Bolhão. Portanto, das janelas, e vocês vão ter a oportunidade de ver na apresentação diferentes documentos, vão ter a oportunidade de ver o Mercado do Bolhão. Esta apresentação tem múltiplos suportes, tem time-lapse, tem motions e tem alguns pequenos motions sem som, que são mais de caráter técnico. Isto é a nossa localização no Porto, como vocês veem ali o Mercado do Bolhão, que tem alguma dimensão, rima é a verdade, mas isto é o nosso edifício. É um edifício de autoria do arquiteto Marcos da Silva, uma pequena nota. É o autor, por exemplo, da Estação São Bento, do Porto, é o autor do Teatro Nacional de São João, é também o autor da Casa Cor-de-Rosa, Art Deco, do Museu de Serralves, para quem conhece. Isto é um edifício dos anos 20 e foi um projeto recentemente premiado pela sua recuperação. Portanto,
é com redobrado prazer que estamos no centro, ainda por cima, num edifício tão emblemático. Este era o antigo estúdio e também aqui vocês percebem que quando nos movimentamos de um lado para o outro ou fazemos alguma coisa, pensamos, por isso é que eu pedi aos vossos colegas para me fotografarem, porque a seguir mando logo para o Facebook e começamos a interagir. Esta é a nossa mudança do antigo estúdio, por isso é que se chama White Studio, é totalmente branco, e a mudança do antigo estúdio para o novo estúdio. Chama-se White Studio porque White is a starting point e também o meu mentor é um designer japonês, Ken Ihara, que é o designer da Muji, dito assim mais pessoas conhecem, e usei essa influência para colocar o nome no meu estúdio. Este é o primeiro time-lapse que apresento, que é a mudança de um estúdio para o outro e, obviamente, faz parte da vida, party time. Convidámos todas as pessoas que colaboraram connosco enquanto estivemos neste espaço. E começa a festa. As festas no Porto são da Romba, que durou a noite toda, não parece, e isto é o novo espaço. Este time-lapse demorou cerca de 6, 8 meses a fazer. Ao fundo vem o Mercado do Bolhão. Para a Covinha Bunda, somos um ambiente muito alegre. Estamos sempre bem dispostos e com ressacas. Basicamente, o time-lapse fala de mudança e ao mesmo tempo de um dia de trabalho. Este é um ambiente de trabalho do estúdio. Ao fundo temos o bar, onde vão poder observar um almoço. Este está o almoço, a sujizada. Este é o nosso ambiente de trabalho diário. Pretendemos que seja o mais agradável possível. A música também há aqui uma orientação em relação à música. Nós trabalhamos com o Peixe, do Renato Violeta, e ele compõe quase todos os trechos que vamos ouvir. Pronto, é este o ambiente de trabalho, ao lado da sala de reuniões. E apresentado que está o estúdio, nós somos uma pequeníssima equipa de 3 designers, a minha assistente pessoal e uma diretora financeira. Depois temos muitos estagiários que nos pedem para frequentar o estúdio. Este é um desenho meu que eu apresento geralmente para dizer que esta posição, este lado daqui, que não é mais do que esse lado daí, somos todos iguais, corresponde um bocado ao efeito pavão. Ou seja, uma pessoa daqui sente-se um bocado um pavão. É abrir as asas e dizer, olhem que bonito que os trabalhos que são e que fazemos, é tudo perfeito. Não, nada disso é verdade. Tudo é feito com muito esforço, com muitas tentativas, muitos erros. E agora este momento é um bocadinho só a apreciar as penas desse pavão, nada mais. Falta o resto, ok? E eu tento combater isso diariamente, sendo cada vez mais próximo e cada vez mais humilde.
Trago-vos estes par de sapatos, que são meus, sou um adepto de sapatos e sapatilhas, sou obcecado mesmo, coleciono, mas trago-os por uma razão específica. É a minha metáfora visual para falar sobre detalhes. Design é muito isso, é o controle do detalhe sobre o detalhe, o tempo para a observação do pormenor. E o sapato exerce em mim esse fascínio. Gosto de ver os pespontos, os ilhosos, a forma como se entrelaçam os atacadores, o pesponto na sola, o casamento dos materiais. Eles são, efetivamente, essa síntese, essa metáfora visual daquilo que é o controle do detalhe sobre o detalhe e que eu tento aplicar diariamente nos projetos. Esta mesa, eu vou falar muito por metáforas. Também serve para falar um pouco da minha origem enquanto aluno e também como designer. E eu, quando apresento esta imagem, quero falar sobre a integração das artes. Para a sua construção ou para a sua elaboração foi necessário a presença de um fotógrafo, de arquitetos, do antiquário, e nele fizemos um jantar de despedida. E eu cresci um pouco neste ambiente de integração das artes, onde convivia com a escultura, com a pintura, com o design. Fez de mim um ser atento a várias áreas. Mas design é em si mesmo um ato de síntese, é um outro desenho meu, não é? Onde cada vetor na parte superior corresponde à inclusão de diferentes conceitos, e nós o que temos que fazer é digerir esse caldo químico e produzir uma simples gota, uma síntese muito forte que todos irão interpretar com um potencial maior e mais exponencial, ainda mais exponencial do que os vetores que foram necessários para a parte superior. Aqui, por exemplo, neste pequeno esquema, e vocês vão perceber mais à frente, e pelo facto de nós estarmos constantemente a sintetizar enquanto designers, recai muitas das situações que vocês vão ter na vida, que é alguém dizer-nos: eu já vi isto em algum lado, isto é parecido com alguma coisa, porque nós estamos constantemente a sintetizar. Passo então a explicar um bocadinho a metodologia que temos presente no estúdio e que foi aplicada à imagem do Porto. Isto é a imagem da preparação de uma imagem de uma identidade para uma Quinta dos Mursas. Se me arranjarem água era ótimo, porque eu estou a ficar, tá? Não é da emoção, é do catarro. Também é da emoção, é com gosto que estou aqui. Quinta dos Mursas. Quando foi para construir a imagem, eu pedi, e estes dois casos que eu vou falar são o terreno para explicar um pouco o que é, ou que está na base da imagem do Porto. Quando eu fui convocado pelo Esporão, somos designers do Esporão há 10 anos, fazemos tudo o que existe para o Esporão, desde azeites, vinhos, etc. Somos parceiros para o design. E quando fui convocado para o Esporão para desenhar a imagem da Quinta dos Mursas, eu pedi autorização para integrar a equipa um geógrafo, no caso foi uma geógrafa, uma documentalista, um historiador, um professor de letras, arquitetos, o enólogo, o diretor agrícola, a administração do Esporão. E vocês perguntam, para que tanta gente? Porque é muito importante termos camadas, termos diferentes leituras do nosso objeto de estudo. Temos uma visão muito mais perfeita do que é que nós estamos a trabalhar, não é só nós e o papel. E foi através dessa pesquisa que surgiu uma ideia que consiste, e é uma ideia muito forte, porque a Quinta dos Mursas, no Douro, é a primeira vinha, é a primeira quinta a usar vinhas ao alto. Se vocês virem, por isso é que estão estas imagens aqui do lado direito, porque as vinhas não estão em patamares, estão ao alto. E então, sendo essa uma característica que ressaltou desse trabalho todo,
A geógrafa é importante porque fala da terra. A terra conta-nos histórias. Ressaltou, então, por que não utilizar essa característica tão única da própria quinta? E o que vocês veem é o cruzamento dos diferentes bardos, é assim que se chamam, os bardos, que eles têm diferentes ângulos em relação à encosta, contrariamente ao que vê na última imagem aqui, que é um bocadinho por socalcos, ou não, aqui é bardos também, peço desculpa. E é o cruzamento dos bardos que dão aquela malha. A malha deu origem a esta marca. Se vocês fizerem um pequeno esforço visual, conseguem antever um M de Mursas. Portanto, isto resulta do cruzamento destes mesmos elementos. Começou com um elemento heráldico que evoca toda a pseudo-aristocracia que o norte de Portugal tem, com Ponte de Lima, o Douro, as casas tradicionais, mas resultou neste elemento gráfico que depois mandei recortar em xisto do próprio local. Vocês veem esta imagem e eu agora faço a ponte com a gota do funil, lembram-se? Porque quando apresentei esta imagem disse, olha, esta imagem foi fruto deste processo, contei o processo todo, mas remete para um universo, uma reminiscência visual que vocês podem dizer, é parecido com a Warner Brothers, é ou não é? Mas fui eu que disse, o designer, olha, é parecido também com a Volkswagen. É parecido, foi eu que disse na apresentação. Porquê? Porque nós sintetizamos. E quando sintetizamos, estamos a aproximar de outras coisas, de outras soluções. Mas o processo foi transparente, houve honestidade intelectual e, obviamente, que foi utilizado. Uma outra pesquisa, isto é uma agenda para a capital, 2012, Guimarães, Capital Europeia da Cultura. Não é uma agenda para 2012, é uma agenda eterna, dá para todos os anos, como o próprio nome indica. E, mais uma vez, fomos ao conceito que é estruturante para criar a pele da agenda. Fomos àquilo que é o bordado minhoto e os produtos artesanais e mais, às feiras e fizemos um trabalho um bocadinho etnográfico e, com base nisso, criámos uma linguagem vetorial e, com esta malha, animámos toda a agenda. O mesmo aconteceu, por exemplo, para o Esporão. Nós precisávamos de um contexto e uma atmosfera cénica, gráfica, para utilizarmos materiais e, inspirados naquilo que são as mantas alentejanas, criámos padrões que serviram para animar as diversas embalagens. É este, mais ou menos, o modus operandi do estúdio. Faz com que o trabalho pertença ao próprio lugar e não ao outro. Não depende do bom ou mau humor. Ou seja, não depende se estamos ressacados ou estamos muito contentes, etc. Porto. O Porto é uma cidade especial. Quantas pessoas é que temos aqui do Porto na plateia? Levantem o braço, que se não serem assim não vejo nada. É muito. Muito bem. Então, para os que não são do Porto, isto é só uma pequena introdução. O Porto tem estas particularidades. Parte da Ponte Dom Luís, um pouco das escadas interiores do Bolhão, ali é Fontainhas, na imagem em baixo, à direita, o elétrico, que nostalgicamente une a Foz ao centro do Porto. O Porto é muito isto ainda, o casario, um casario brutal que o marca, não é? Mas o Porto é um Porto cada vez mais contemporâneo. Isto é a Casa da Música do Rem Koolhaas, que é, obviamente, desejada e procurada por todo o mundo. E nós começámos a pensar no que era o Porto. Que Porto é que nós podíamos representar? O Porto nostálgico, preto e branco, ou um Porto contemporâneo. Isto é a vista superior da Casa da Música, um barzinho que tem lá em cima. Quem não conhece, recomendo. E também um Porto magnífico. Temos uma cidade com um rio com escala, não é? E é também um Porto atrevido. Reparem, selecionamos esta imagem destes putos a saltarem no piso inferior da Ponte Dom Luís, porque é um divertimento habitual
na juventude da Ribeira, quer do Porto, quer de Gaia. Revela não só o caráter destemido que eles têm, mas o seu caráter. O seu caráter, para saltar daquela linha, garanto-vos que não é fácil. Nunca o fiz, mas já espreitei e não é fácil. Portanto, temos esta atmosfera de uma cidade antiga, nostálgica, e ao mesmo tempo uma cidade contemporânea, com caráter, e nós começámos a pensar que Porto como é que nós podíamos caracterizar o Porto, e justamente ao lado do estúdio temos um edifício religioso, que é a Capela das Almas, e começámos a perceber, pela análise que começámos a ver, e sobretudo pela discussão que íamos tendo, a ideia foi muito rápida, nós tivemos 1 mês e meio para trabalhar a ideia, mais ou menos. Mas percebemos que os azulejos contam histórias, não é? Isto são pormenores da Capela das Almas. Vejam, eu fotografei com uma senhora para perceberem a escala. E os azulejos contam histórias, não só nos edifícios religiosos, como nos profanos. E isto é o interior da Estação de São Bento, que fala sobre a Batalha de Valdevez, a chegada do rei Dom João I ao Porto, com a Dona Filipa de Lencastre, em 1387. Portanto, há aqui uma série de narrativas e nós começámos a encontrar nos azulejos o gatilho para começarmos a explorar a ideia. A cidade está cheia de azulejos, cobrem os edifícios públicos, contam histórias. Porque é que nós não olhamos para a cidade e não lhe aplicamos a estrutura que os azulejos têm? E foi com base nesta ideia que nós decidimos apostar exclusivamente numa grelha, a partir dos azulejos, e a partir dali começar a incluir as imagens. Só que múltiplas imagens, o Mercado do Bolhão, os pescadores na Foz, uma vista aérea da Ponte do Freixo, percebemos que aqui havia potencial e que, através desta amarração entre os azulejos e os diferentes ícones da cidade, nós podíamos contar histórias. E foi com este motion que nós apresentámos no dia 29 de setembro, se a memória não me atraiçoa, a proposta vencedora para a imagem do Porto. Penso que conhecem. Não? Para os que não conhecem, fica aqui. Quem é do Porto percebe esta linguagem funicular. Foi com este motion que nós fizemos a apresentação da imagem, obviamente, e passámos a explicar também porquê Porto Ponto. O nosso trabalho foi corajoso no sentido de apresentar a uma cidade uma expressão visual o mais sintetizada possível. Porto Ponto. E o cliente foi corajoso ao aceitar a nossa proposta. Houve este risco mútuo que nos tornou muito sólidos, muito unos. Porto Ponto, para que vocês percebam, diz respeito às pessoas, fala do caráter das pessoas. É uma cidade que foi sempre invicta, nunca ninguém ganhou ao Porto. O Porto, atenção,
eu declaro, pá, com muita tristeza minha, sou da Académica de Coimbra. Ex-atleta, não parece, mas ex-atleta de futebol e do rugby. Portanto, ainda há aqui alguns resquícios desses tempos de jogador, mas não tem nada a ver com o Futebol Clube do Porto. Quando eu falo de Porto tem caráter e nunca ninguém ganhou o Porto, tem a ver com a cidade. No Porto sente-se a entreajuda, a fibra. E nós no ateliê começámos a falar sobre o Porto. O Porto é o Porto, ponto, carago. Acabou. Não se discute, ou seja, e é um pouco esta metáfora de vida, não é? De linguajar, que foi transportada para a questão visual. Isto refere-se às pessoas que são íntegras, que ajudam o outro. Por isso é que dizem muitas vezes que há diferença entre o Porto e a Lisboa. É uma discussão que não interessa, é sim tentar caracterizar aquilo que se respira no Porto. Eu, profissionalmente, se eu precisar de ajuda e se recorrer digamos, a trabalhadores que estão diretamente relacionados com a nossa área, por exemplo, uma gráfica, e se eu tiver o ok dessa gráfica, eu sei que conto com eles. Não é preciso estar a voltar a ligar para ver se está pronto ou não está pronto, não é? Se eu tiver um amigo a quem precisar de ajuda, eu sei que ele me pode receber. Somos de braços abertos, somos autênticos. Já falo com propriedade, como sendo do Porto, e eu não sou do Porto, sou ribatejano. O Porto, isto retrata as pessoas, tudo o resto retrata a cidade, porque nós optámos por não, e por isso é que eu comecei com aquelas primeiras imagens, não representar aquilo que é, sob o ponto de vista icónico, o património arquitetónico. Seria mais fácil dizer que o Porto é a Ponta Rábida, ou seria mais fácil dizer que o Porto é a Casa da Música, mas não é. Ou a Ponte Dom Luís, mas não é, é muito mais do que isso. É a soma de todas essas partes que atraem em relação àquilo que é a representação do caráter das pessoas. O Porto Ponto é como se fosse um ímã, é assim que eu vejo este projeto e gosto sempre de fantasiar e criar uma narrativa em relação à própria imagem. É um ímã que atrai múltiplas ideias, múltiplos ícones e que se pode transformar em diferentes formas, em diferentes portos. Okay? Portanto, aquilo é como se fosse uma atração, não é, que fala sobre o Porto em si, mas a caracteriza de diferentes maneiras. Graficamente, isto é como é que se chega ao processo. Tem outras implicações. Trabalhar com uma cidade não é fácil, como devem imaginar, porque nós temos que criar níveis de comunicação. E vocês podem olhar para isto, pode não fazer sentido, mas uma coisa é certa, quando a imagem do Porto foi estabelecida, passado poucos dias, as cartas com as contas da água e da luz começaram a surgir com os ícones. Ou seja, as pessoas podiam ter em casa já, ou tinham uma extensão daquilo que tinham visto como uma apresentação da imagem do Porto. Aquela imagem Porto Ponto é utilizada em situações mais institucionais ou não. Já estamos a divulgar isto e a tendência é caminhar para o topo da pirâmide, ou seja, que seja só Porto Ponto, mas aquela imagem, portanto, a primeira solução era utilizada em termos institucionais para só a presidência e era impressa a ouro. Okay? Porto com o retângulo também para segundo nível e depois a hierarquia que passo a explicar. Isto diz respeito à Câmara Municipal, à empresa de águas, isto é uma fundação social, isto é para habitação social, isto é da Porto Lazer, por exemplo, a Porto Lazer é que cuida, prepara o Rally de Portugal da manhã, o que é. Isto é obras públicas. Vocês podem ver agora aqui os ícones aplicados às diferentes empresas municipais. A cor que utilizámos, uma vez que estamos entre designers, foi esta. É uma cor que tem alguma iridescência, propositado, e a tipografia é regular, se bem que foi retrabalhada sob o ponto de vista de algumas concordâncias.
O trabalho seguinte foi começar a encontrar argumentos para criar a tal linguagem, os ícones, como uma gramática. E foi necessário ir construindo esses ícones. Começámos com 20, neste momento estão perto de 100, para formar a malha que vocês já viram, não é? Foram crescendo. Neste momento temos, por fim, a encomenda do dragão. Temos que fazer um dragão, uma pantera e as chaves da cidade. Portanto, estão mais 3 ou 4 na calha. E com esta evolução nós conseguimos criar estas malhas que se vão camaleonicamente transformando. Isto é fácil, este é um ícone muito poderoso, tem a ver com o afeto. Vocês, se forem ao Behance, tem tudo estratificado, ou a nossa página do Facebook. Mas, por exemplo, esta aqui diz respeito à francesinha. Faço nota que representamos o ovo na ponta, hein? Está lá o ovinho. Câmara Municipal, que é relativamente... Casa da Música, não é? O célebre martelo, São João. Os elétricos cada vez mais estão a circular. Um aspecto importante é uma cidade que tem uma frente de rio, uma frente de mar incrível. Eu tenho a felicidade de viver junto ao mar e ao rio, mesmo na Foz, mesmo junto ao Farol, e temos quilómetros de acesso à água. Quando eu digo de acesso, sabem o que é? Se eu quiser ir tomar banho, eu vou. Se eu quiser tocar na água, eu vou. Eu não tenho que estacionar o carro, passar um bloco de pedras ou o que seja. Não, há acesso direto, desde quase Gondomar até Matosinhos. Isto é o ícone para a arquitetura, também um elogio à nossa escola de arquitetura, que é muito forte, ao vinho do Porto, ao vinho, Cidade das Pontes, não é? Tão icónicas. Conhecem, penso que conhecem o Porto, uma nota, conhecem a Ponta Rábida, com certeza, e conhecem uma pizzaria que está lá embaixo, a Casa de Ouro? Não? Então fica a nota. Ponta Rábida, na parte inferior, não tem de saltar da ponte, tem que dar uma volta, tem uma casa. Essa casa hoje é uma pizzaria fantástica, são as melhores pizzas do Porto, recomendo. Essa casa é a casa do engenheiro Edgar Cardoso, que ele utilizou para controlar a construção da ponte. É uma casa espetacular. E não gosto de caracterizar os projetos desta maneira, mas vale a pena. Boa pizza, boa casa, boa história. À data, era o maior arco em betão no mundo. Havia fotógrafos de lado a lado para registar a queda da ponte. O Edgar Cardoso era de Gancho. Sabe o que é que ele fez? Saiu da sua casa com um barquinho, ficou debaixo do arco e disse: abram. A casa tem piada. Torre dos Clérigos, e vejam as malhas que nós conseguimos fazer e, sobretudo, a capacidade que essa malha tem para se não só desmultiplicar, mas para crescer. Isto são as variações de escala. Eu, neste momento, estou num momento de ampliação muito grande, certo? Onde tenho 2 ícones, mas também posso fazer um momento inverso. Isto, em termos de design, é muito interessante, esta basculação entre aquilo que é a macroescala e a microescala. Ou seja, eu consigo construir um porto de ícones. Eu consigo transformar um porto num porto de flores, por exemplo, para o Primavera Sound, ou posso, por exemplo, sugerir que seja um porto a atrair flores. As pessoas atraem as flores, não é? Posso recriar aqui um conjunto de narrativas consoante, e eu gosto muito de dizer de passar esta ideia, de representar as diferentes cidades que uma cidade tem. O Porto é pequeno, mas tem uma escala razoável, e para quem conhece, o Porto de Campanhã é diferente do Porto da Foz, etc. E, obviamente, uma versão completamente antagónica, o Porto ponto, com fundo azul. Um pequeno motion para perceberem, uma vez que estamos numa plateia de designers, e isto é preparado especialmente para vocês, não apresento isto em conferências com um público tão específico, como é que a grelha é construída.
No fundo é como falamos. Pronto, eu aqui dou ênfase à questão da ligação entre linhas, não é? Aquela sobreposição, que é o que me permite ligar os ícones entre eles sem interrupção. Vão aparecer agora mais situações. A água com as pontes, a água com os peixes, a água com as árvores e os outros ícones com a palavra Porto. É assim que funciona toda a gramática, ou esta é a gramática da gramática gráfica, digamos assim. E funciona tudo em função desta escala, não é? E aqui estão, por exemplo, enunciados alguns pontos de sobreposição relativamente aos ícones e a forma como nós quebramos o ângulo. Por exemplo, num caso mais diverso, existe alguma sobreposição que não é perigosa, como estão a ver na ligação entre aquilo que é o copo, a bicicleta, a garrafa, as casas e a água. Também estudámos, e vocês têm que ter essa percepção, estamos também entre estudantes, quando trabalhamos num projeto, nós temos a capacidade de projetar o nosso projeto à nossa frente e ele está a funcionar numa determinada rotação e nós estamos focados num determinado ponto, mas temos de ter a capacidade de perceber como é que ele funciona mais à frente, com outra velocidade e com outra escala. E foi isso que testámos aqui, foi as escalas, em relação àquilo que é a imagem do Porto. Porque isto foi muito importante para nós, porque depois aproveitámos as aplicações e também podem na página do Facebook, indo à nossa página do Facebook da White Studio White, ver os vídeos que suportam, por exemplo, a animação do metro. Serviu para fazer a animação do metro, com pequena escala como com larga escala. E, por exemplo, antítese entre aquilo que é malha. Esta é a solução que eu mais aprecio no Porto. É quando a linguagem dos ícones tem a mesma força da moldura do Porto. Ou, por exemplo, quando tem... Isto é a antítese. O Porto portanto, com os ícones e o Porto sem ícones. A relação com a figura humana. Isto é um painel que também podem ver um time-lapse no Facebook, que ofereci para o lançamento da marca. Pensei que o fossem desmontar no dia seguinte. Hoje tenho uma sensação que nunca o irão desmontar. Eu, quando fiz o discurso da apresentação da marca, disse qualquer coisa do género: espero que, ou melhor, o prazo de validade de uma identidade não deve ser prescrito. Não deve durar 5 anos, 3 anos, 2 anos, não, deve ter uma vida própria. E a maior prova de que efetivamente tem vida própria tem a ver com este gesto simbólico de oferecer este painel de azulejos que ainda está na Câmara do Porto e onde se fazem todos os atos simbólicos na entrada. E ultimamente, vocês podem não acreditar, mas temos estado documentado, temos 2 pessoas já que tatuaram a imagem do Porto na sua pele. Isto é a vontade máxima de se quererem apropriar de uma marca. É inacreditável, não é? Ou seja, é dizer, a marca também me pertence, eu pertenço a esta cidade. Na primeira situação não tivemos autorização para publicar a imagem, no segundo já tivemos. Portanto, vocês, se forem ao Facebook, ou ao meu Facebook, ou ao Facebook do White Studio, vocês têm a fotografia do indivíduo, que eu sei o nome, só que por cortesia não foi divulgado, autorizou a publicação da imagem. Também chegámos a pensar em aviões e teve quase para acontecer. Quase. Não aconteceu por uns pelos económicos, mas seria, nas low cost, seria um caso histórico, era este o modelo que iria vingar, houve várias reuniões, mas isso não foi para a frente. Fica a intenção, eu acredito nas maratonas, acredito mais nas maratonas do que nos 6 metros, espero que um dia possa vir a aplicar o trabalho,
Mas, por exemplo, fizemos a polícia. Fizemos a polícia e a ideia aqui era que fosse um equipamento humano, e não só, friendly. As maiores críticas que eu tive sempre ao longo do processo foram de colegas meus, de profissionais. E quando eles viram esta imagem disseram que parecia a carrinha que ia entregar pão à Quinta do Paço. Vamos comentar. Mas eu acho bem. Unanimismos, não, por favor, não. Mas foi muito interessante o processo e foi um casamento interessante entre aquilo que é a autarquia, o estúdio e também as pessoas que estão à frente da Polícia Municipal. Não é? Hoje, a Polícia, eu penso que tem orgulho na forma como se traja, como se apresenta, porque estão muito mais próximos às pessoas. A Porto Lazer ocupa-se destes eventos, de toda a relação de animação de rua que há no Porto, e isto são os tais momentos de consagração de efeito pavão. É interessante ver como a imagem criada circula pela cidade. Depois houve um outro momento também importante, vai sair o número 2, este é o número 1, um jornal distribuído para todos os habitantes da cidade do Porto, gratuitamente, e é a altura talvez de falar da componente política. O trabalho do Porto só foi possível porque tivemos um candidato independente, que me deu liberdade para criar o que bem me apeteceu e foi validado. Para perceberem a dimensão desta questão política, quando foi do lançamento da imagem, eu cheguei, convites, vamos fazer. Ele disse, convites? Quais convites? Isto é a imagem da cidade, a apresentação vai ser na Câmara para quem quiser. E quem foi, recebeu um livro, um tote bag, um pin, etc. Este é um jornal onde a oposição tem 2 páginas inteiras para escrever o que quiserem. Eu digo, uau, realmente estamos perante um paradigma novo na política portuguesa. Por fim, para fechar este ciclo Porto Ponto, um vídeo que nós preparámos com o André Tentugal e mais vocacionado para um público mais jovem, mas que retrata muito aquilo que é, ou que foi o ambiente da cidade no dia do lançamento da imagem. Estou quase a terminar e para irmos eventualmente para a sessão de perguntas e respostas. O trabalho tem extensões, é um bocado tentacular, e equipamentos culturais, o Rivoli, Campo Alegre, teatros. Aproveitámos o ponto e esse ponto é dinâmico e tapa o teatro que eventualmente tem menos relevância para o momento. Cá está a imagem, o trabalho desenvolvido para o Teatro Rivoli, que é tem uma autonomia gráfica muito específica e obrigado por este tempo que dispensaram para me ouvir. Bom dia, sou o Pedro Custódio. A minha questão é porquê a identidade do Porto ser toda em outline e não ser em preenchida? Outline? Sim, ser só com linhas? Só com linhas, em vez de ser preenchida. Qual é que foi o processo para aí chegar? Foi só porque pareceu melhor?
Não, entendemos que o princípio era que os ícones deviam funcionar com pontos de contacto fixos na grelha. E se nós tivéssemos áreas preenchidas, iríamos criar dificuldades nessas ligações. Portanto, foi a natureza operacional do projeto que nos levou à escolha das linhas como única ferramenta. Nem sequer foi testado, curiosamente. Mas uma boa pergunta. Mais alguma pergunta? A pergunta que eu tenho para colocar é mais... Fosse há bocado quando deu o exemplo da Quinta das Mursas, que às vezes fazia lembrar o logo da Warner Brothers. A minha pergunta vai mais, tipo, hoje, em termos de processo criativo, quando nós vemos, às vezes, coisas que fazem muito lembrar a questão das influências e definir aquela a linha que separa o que é que pode ser influência do que é que já é copiar o trabalho de alguém. A minha pergunta vai mais, uma vez que agora já há este trabalho premiado da cidade do Porto, já cheguei a ver alguns exemplos depois que já se inspiraram muito. A minha pergunta é mais no sentido da questão de se faz sentido haver esta questão muito de só devemos ser 100% originais e só fazer aquilo que é, como é que eu vou te explicar isto? Que é só, a minha questão é mais virada entre o que é a linha do que é original e do que é já é imitar. Eu acho que é muito difícil, vou tentar ajudar, acho que percebi o âmago da questão. É muito difícil hoje em dia sermos originais. Se há poucos anos atrás, há 20 anos atrás, eu dizia que o dicionário é o nosso, como é que eu ia dizer, é a nossa, ou seja, é a nossa ordem, é o nosso analfabetismo por ordem alfabética. Hoje em dia, com a internet, nós conseguimos rapidamente ter acesso a todos os códigos, a todas as palavras, etc. É muito difícil sermos originais. Portanto, eu acho que há uma opção que eu inclusive recomendo aos meus estudantes, que é, tal como na ciência, citem. É melhor citar. Citar significa que olharam para o trabalho de alguém, subiram aos seus ombros e projetaram-se. É mais interessante do que tentar, é por isso que eu, logo na apresentação de Mursas, disse este trabalho nasceu assim, mas é parecido com a Warner Brothers, é parecido com a Volkswagen, mas já tive isso ao longo da minha vida várias vezes. Eu depois posso-vos passar uma informação que é um livro fantástico de um senhor japonês que, ao longo dos anos, compilou marcas que são muito parecidas e eu até, inclusivamente, suporto desse livro para apresentações, quer do seu ponto de vista alfabético, quer do seu ponto de vista geométrico. Porque ele mostra, por exemplo, que há muitas marcas que são idênticas, feitas uma nos Estados Unidos, outra na Bulgária, outra na Alemanha, porque o processo é de síntese. E então é muito natural que os óculos são parecidos, não é? Os casacos, quer dizer, todos, há uma proximidade nas soluções. Portanto, em vez de ocultarem a origem, não, citem, dizem, eu inspirei-me aqui para fazer isto. É citação, é ciência, não é? E dificilmente somos originais, muito dificilmente. Não é? Sou a Marta. Sendo que escolheu este projeto para apresentar durante toda a conferência, houve algum critério ou este é o projeto que mais caracteriza o estúdio? Não. Este é o trabalho que mais impacto tem do estúdio, mas não de todo o mais... Olha, por exemplo, eu posso-vos dizer que reformulei o Região de Leiria, um jornal aqui perto. Fui extremamente feliz. Não tinha meios, mas vinha para Leiria feliz. Pronto. Era adrenalina pura. Há projetos muito particulares, há projetos pro bono onde a felicidade existe e não tem a ver com a natureza do próprio projeto. Este é o que tem mais impacto a nível da comunicação social e não só, não é? Mais pessoas estão envolvidas. É um projeto onde a cor é tão importante.
Não houve discussão entre a cor, sabendo que o azul é a cor característica da equipa, também de futebol, mas como tinha dito, não queria... Não era por causa disso, não, teve a sua influência, mas não era baseada nisso. Se não houve discussão sobre outra cor a usar e... Houve. O Porto, para mim, ou era azul ou era douro. Pronto, e então propusemos o azul oficial e é o ouro, não é? Às vezes utilizamos o ouro, mas, por exemplo, o Porto não é verde. Em termos de cidade, não é? A cidade, se vocês frequentarem o rio de barco, vão perceber que o granito reflete um ouro. É muito granito amarelo e azul, há ali um valor que é quente. E nós tentamos, por exemplo, Óbidos é branco, não é? Quer dizer, uma cidade branca. A cidade há uma atmosfera cromática à volta dela, não é? E nós, repara só agora que desenhamos o dragão. Não há essa relação com o clube, nunca houve. Tem a ver com os azulejos. Olá, bom dia. Sou Nadine. Bom dia. Como comunicar é também um processo, não é? Estamos aqui a falar de processos e como nós somos estudantes, ou a maior parte de nós, eu não, mas queria lhe perguntar como é que lida com o erro, ou a sua equipa, como é que lida com o erro, que é tão comum no nosso processo de aprendizagem. Lidamos, eu acho que da melhor forma e da forma mais humilde. Tanto é que já fizemos uma conferência só sobre erros, só com os nossos projetos fracassados. Agora, há projetos em que entendemos que erramos por incompetência, há outros que erramos por estratégia, enfim, mas temos consciência do erro e eles fazem parte do nosso crescimento e lidamos com ele da melhor forma. Só assim é que podemos efetivamente crescer. A medicina prova-nos que o erro, por vezes, tem consequências muito boas. A penicilina, por exemplo. No design, estas coisas afetam-nos a outro nível, fazem com que os nossos trabalhos sejam mais consistentes. Mas lidamos muito bem com o erro, muito bem. Ao ponto, como te digo, de fazermos uma conferência só com os nossos erros. Mais uma Obrigada. pergunta aqui. Bom dia, o meu nome é Andreia. Eu tenho uma pergunta assim um bocado curiosa. Eu não sei se foi o seu estúdio que fez a imagem gráfica de Berlim, mas eu queria saber... Eu? Mas queria saber como é que reagiu à grande aproximação do seu trabalho com o Porto. Senti-me contente, lisonjeado. Deles terem assim... Não fiz, mas senti-me replicado. lisonjeado. Nem sequer a reagi. Bom dia. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu queria gratificar ou lisonjear o trabalho que realizou sobre a marca do Porto. Acho que o ponto final representa muito bem a cidade, as pessoas. E se é azul, é porque é azul. Não é porque é do Futebol Clube do Porto. É porque de facto é azul. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho a crescer nas ruas. E era isto. Está os meus parabéns. Obrigado. Acho que o Porto em si... As letras e o ponto final representa sem dúvida a atitude dos tripeiros, dos invictos, de todas as pessoas que passam por lá. E pronto, força. Obrigado. Bom dia. Gostava de saber se poderia falar um pouco mais de como é que Sim. iniciou o estúdio. Falar um pouco mais de como é que iniciou o estúdio e qual foi a sua ideia para isso mesmo. Nunca planeei nada. Nunca. Portanto, trabalho há 25 anos em design, mas nunca planeei nada. Nunca. Ou seja, não é estratégico. Aí não é estratégico. No sentido de dizer, vou ter um estúdio, percebes? Foi sempre fruto, e eu penso, do retorno que o trabalho provoca, não é? E é talvez o que vos posso dizer é que se vocês trabalharem de uma forma eficaz, honesta, a carambola começa a existir. Ingressei na faculdade também sem planear. Portanto, comecei o estúdio com um colega meu pintor, tive 24 pessoas, hoje somos 5, mas nunca houve uma estratégia em relação a isso. Não planeio o dia da manhã.
A vida é tão efêmera. Não consigo dizer para o ano quero estar aqui ou quero estar ali. Tenho ideias, quero ter um restaurante, gosto muito de cozinhar, gosto muito de beber vinho, mas não, tudo é fruto um pouco da junção de peças e não do planeado, que às vezes possas querer perceber que houve assim uma coisa muito estruturada. Não é? Sou Miguel. Tenho uma pergunta só, é mais uma curiosidade. Já alguma vez imaginou, se fosse convidado para fazer a imagem da Câmara de Lisboa, o que é que faria, diferente da Câmara do Porto? Vou-te dar uma resposta que não estás a contar nem pouco mais ou menos, e nunca a disse em público. Os poetas escrevem poemas, os cozinheiros inventam receitas, não é? Os homens sonham, e eu vou-te dizer, eu já desenhei para a cidade de Lisboa, ou seja, já pensei na cidade de Lisboa. Espero ter um dia, estou a dizer isto em público a primeira vez, espero ter a oportunidade de apresentar a ideia, mas acho que é uma resposta que às tantas não estavas à espera. Olá, Olá. sou a Rita. Quando fizeram a escolha do nome, houve algum processo especial ou simplesmente alguém teve logo a ideia Que do nome? starting point, do nome do estúdio? Surgiu logo por causa da tela em branco e da partida daí ou houve algum processo? É tudo por camadas. O estúdio, inicialmente, portanto, chamava-se Eduardo Aires Design. Era um pouco à volta de mim, não é? A partir do momento em que eu envolvi outros designers, eu entendi por bem que esta plataforma de designers associados devia ser representada de uma forma neutra. E após uma visita minha no Japão durante um mês, eu fiquei marcado pela cultura japonesa, comecei a seguir o Ken Hara, comecei a lê-lo e, efetivamente, comecei a perceber que o branco fazia algum sentido. Foi uma ideia momentânea. Vocês sabem como é que o Milton Glaser teve a ideia... Susana, está aqui a minha estudante Susana Monteiro, queres-te levantar já agora? Força, a minha estudante de mestrado, eu sei que ela tem vergonha, levanta-te lá, vamos ver. Também foi estudante aqui na escola e justamente a ver o trabalho dela, há poucos dias, o Glaser teve a ideia do I Love New York, estávamos a discutir isto, no táxi, num curto trajeto de táxi, fez um rabisco, não teve a ideia, formalizou a ideia. Portanto, depois desta mistura de influências, chegámos à ideia momentânea cheguei, porque foi uma opção minha, que o White Studio seria interessante. Se vocês forem ao site, tem o White Studio e tem o White Editions. O White Editions é um bocadinho o meu recreio, onde eu faço projetos sem uma encomenda, ou seja, sem uma encomenda comercial. É um bocadinho faço aquilo que me dá na real gana, como se costuma dizer. Mas cheguei à ideia do White fruto destas influências, não é? Vejam ou procurem uma exposição que está agora na Triennale de Milão, chamada Subtle, S-U-B-T-L-E, que é comissariada pelo Ken Hara. Vale a pena. Pronto, então, antes de saírem, queremos só dizer, para não se esquecerem do workshop na sala 33 com o... Ai, que eu estou a esquecer. O Bartiocman. Exatamente. E também às 15 horas, uma masterclass seguida de um workshop com os Alves Studio. Primeiro aqui no auditório e depois na sala G1. Tudo a começar às 3. E agora, despedimos de vocês. Lembramos que amanhã às 10 temos cá o grande ilustrador André da Loba, seguido do Estúdio de Obra vindos do Porto. Obrigado a toda a gente. Até amanhã.